Repita comigo, eu não posso desperdiçar oportunidade. Então a gente vai ler esse texto bíblico aí, e eu quero pedir que você leia junto comigo no 3, amém? Não precisa abrir sua Bíblia, se quiser abrir, abre, mas vamos ler lá naquela tradução. 1, 2, 3. Depois mandou o rei chamar Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte, nem para outra. Vamos lembrar que Saul tentou matar Davi, e que Davi teve oportunidade para matar Saul, mas Davi não matou Saul. E Davi ainda disse: como posso eu tocar no ungido de Deus? Correto? Simei, diferente de Davi, quando Saul já estava morto, agora Davi já estava reinando, houve uma crise. Qual foi a crise? Absalão, filho de Davi, deu um golpe militar e tomou o trono de Davi, e também matou o seu irmão Aminon. Agora, Davi está vivendo uma crise, o seu filho Aminon está morto, Absalão toma o trono, levanta uma crise militar no reino. Davi agora está fugindo, está lá em 1 Samuel, e esse que nós estamos lendo é um relato de Davi, quando Davi está para morrer. Se você pegar todo o capítulo que nós lemos, Davi já estava morrendo. Davi começa a dar orientações para Salomão, do que Salomão ia fazer. Aí Davi lembra de toda essa história. Por quê? Simei, ele não só jogou pedra em Davi e nos seus homens, chamou Davi de cão, amaldiçoou Davi, até em nome de Deus, usou o nome de Deus, e ia gritando e xingando Davi. Um guerreiro de Davi pegou a espada e disse: meu rei, deixa eu resolver esse problema, deixa que eu vou matar esse miserável. O rei Davi disse: não faça isso, deixe que Deus vai se ver com ele. Por que eu estou contando tudo isso? Para você entender o contexto. E Davi poupou a vida de Simei. Davi poderia ter acabado com aquele cara. O guerreiro de Davi estava ali, eram 600 homens valentes, que a Bíblia diz que na guerra a sua face era como face de leão. Quando os guerreiros de Davi entravam na guerra, gerava medo nos inimigos. Tanto é que depois os guerreiros vão tomar o trono de novo. Agora Simei, ele joga a pedra em Davi, ele xinga Davi, porque Simei não só era da linhagem de Saul, da tribo de Benjamim, como era fiel a Saul, um rei que Deus não aprovou. Agora, olha o que esse camarada está fazendo. Davi honrou um rei que já estava desonrado. Agora Simei está desonrando um rei que foi aprovado por Deus, lançando pedra em Davi, xingando, chamando Davi de cão, e jogando pedra mesmo, pedra, não só com as mãos, mas também com a língua. E aqui de repente o guerreiro de Davi diz: meu Senhor, deixa eu resolver esse negócio, deixa eu acabar com esse homem, deixa eu destruir ele. Davi fala: não toque nele. Se Deus diz para ele fazer, deixa ele fazer. Mas os anos se passaram, Davi voltou ao trono. E se você pegar 1 Samuel, você vai ver que esse mesmo Simei corre lá em Davi, ajoelha, pede perdão, jura lealdade. Davi perdoa ele, fica tranquilo. Mas Davi sabia que ele não era um homem de confiança. Agora, o texto que nós lemos de 1 Reis, capítulo 2, é o momento em que Davi começa a dar orientações para Salomão. Davi vai morrer, Salomão vai assumir o trono, e Davi chama Salomão. E sabe qual a primeira coisa que Davi fala para Salomão? Seja um homem, meu filho. Seja um homem. Você vai assumir o trono, mas você é um homem. E Davi começa a falar sobre alguns inimigos, algumas pessoas que tramaram contra Davi e que estavam ali. Davi falou: ó, esse aqui, não deixe que ele desça de cabeça branca até a sepultura. Resolva o caso com ele. Quando chega em Simei, Davi diz assim: ó, eu não o matei, eu poupei a vida dele. Você, meu filho, sabe o que vai ter que fazer com ele. Aí Salomão assume o trono. Salomão manda chamar o Simei, e Salomão agora todo o poder para matar esse cara que fez mal para o pai dele. Jogou pedra no momento mais difícil. Davi tinha perdido um filho, o outro filho tinha traído Davi. Davi estava numa crise profunda, irmão. Davi errou, Davi pecou, mas Davi já tinha se arrependido diante de Deus. Davi estava numa crise profunda. Simei lá em 1 Samuel
Davi, xingar Davi, falar mal de Davi, a ponto dos guerreiros de Davi querer matar ele. Davi não fez nada, Davi perdoou Simei. Quando Davi toma o trono de volta, Simei vai lá, se prostra, Davi perdoa ele. Agora era Salomão. Salomão sabia de toda essa história. Salomão então manda chamar Simei. E Salomão diz o seguinte: ó, meu pai te perdoou, e eu também te perdoo, só que tem um negócio: construa sua casa dentro do meu território, e não saia jamais daqui. No dia que você colocar os pés fora do meu território, a sua cabeça vai rolar. Esse camarada teve duas oportunidades na vida dele. A única coisa que ele tinha que fazer era não sair de onde Salomão falou para ele não sair. A única coisa que ele tinha que fazer é ficar exatamente ali, que ele ia descer a sepultura com as suas cabeças brancas. Ele ia envelhecer, viver. Ele tinha mais de 1000 empregados, como está lá em 1 Samuel. Ele era um cara próspero dentro do reino. Ele tinha tudo bom e melhor. Ele não precisava ter sido morto como foi. Davi já tinha perdoado ele. Davi inteligentemente falou com Salomão: ó, esse cara me deu problema, fica de olho nele, porque ele também vai te dar problema. Então Salomão chama ele e diz: ó, eu sei de tudo, meu pai já passou a sua ficha. Eu não vou te matar por causa do teu pai. Meu pai te perdoou lá atrás, mas não me saia dos meus redutos de Jerusalém. Se você botar o pé fora daqui, fique sabendo que você vai morrer. Esse cara desperdiçou a graça, irmão. Esse cara desperdiçou a oportunidade. Porque 3 anos depois, por causa de um egocentrismo no coração dele, 2 escravos dele fugiu. Ele não pensou na vida dele, irmão. Ele só pensou em buscar os escravos. Ele só pensou em ser senhor. E quando ele voltou de onde ele estava, a cabeça dele rolou. Sabe por quê? Porque ele desperdiçou a oportunidade. Agora a grande verdade é: quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Deus nos perdoa, Deus nos abençoa, e Deus estabelece limites para nós. Qual é o limite? Não sair da presença dele, andar na presença dele, caminhar com ele. Mas aí é que a gente quer ir atrás das nossas coisas, dos nossos escravos, daquilo que a gente acha que é nosso, e aí a nossa cabeça rola, porque desperdiçamos a graça, desperdiçamos a oportunidade. Esse texto fala de uma graça vinda por Davi, depois vinda por Salomão para esse camarada, que tanto fez mal, não foi para Davi e nem para Salomão, para o reino. Ele era um perturbador do reino. Ele perturbava Israel. Ele perturbava o povo. Ele era um perturbador. Salomão tinha que ter executado ele no primeiro dia. Davi tinha que ter deixado o guerreiro ter executado ele, porque Simei fazia mal para o reino. Era alguém perturbador no reino. Mas a graça de Deus se manifestou a ele por Davi e por Salomão. E ele tinha que fazer uma só coisa: obedecer. Mas sabe aquela historinha, irmão? Aquela historinha de que houve um temporal na floresta, e os animais todos, os insetos fugindo, alguns afogando, morrendo, e de repente o escorpião sobe em uma pedra, e o escorpião diz: eu estou a salvo. E daqui a pouco o escorpião começa a ver a água subir, a água subir, a água subir, e o escorpião falou: eu não sei nadar, eu vou morrer. Aí vai passando um sapinho nadando assim, o escorpião vem: Deus, sou sapo, me ajuda a chegar do outro lado da floresta, num lugar seguro, eu não quero morrer. E o sapo disse: escorpião, eu até gostaria de fazer isso, mas eu sei que se eu te colocar nas minhas costas, você vai me picar, e eu vou morrer. O escorpião disse: eu sou sapo, você está louco? Se eu te picar, morre o senhor e morre eu. O senhor está doido? E o sapo disse: se for assim só. O escorpião pulou. E essa historinha, para você entender a ilustração, diz o seguinte: que quando chegou no meio do rio, o escorpião, na cabeça do sapo, e o sapo sentiu o veneno, olhou para o escorpião e disse: o que você fez, escorpião? Agora vai morrer eu e você. Sabe qual foi a resposta do escorpião? Foi meu instinto, nem eu percebi. Esse é o instinto pecaminoso nosso. Simei, foi pelo instinto, disseram para ele: seu escravo fugiu. Ele nem pensou que se ele saísse ali, ele ia morrer. O instinto de pecado dele levou ele para a morte. Sabe por que muitas vezes nós desperdiçamos a graça que nós nos é dada? Por causa do nosso instinto pecaminoso, de querer resolver as coisas da força do nosso braço, do nosso jeito. Deus nos perdoou, Deus nos salvou, e só disse: fica aqui, não sai daqui, não tira o pé da minha presença. Mas às vezes a gente é igual Simei, desperdiça 1, 2, 3, 4, 5,
10 oportunidades e uma hora a cabeça rola. Então o que a gente pode aprender com Simei? Em primeiro lugar, Simei desperdiçou a sua oportunidade. Sabe por quê? Porque ele deu ouvido aos chamados amigos da onça. Sabe quando a gente desperdiça a oportunidade? Quando a gente ouve falsos amigos. No versículo de número 39, se puder colocar lá, olha o que diz no versículo 39 e 40. Versículo 39 e 40, pode colocar para nós aí, por favor? Olha o que diz: ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Ax, filho de Mar, rei de Gade, e deram parte a Simei. Ou seja, alguém foi lá e falou para ele: ó, seus escravos fugiu, dizendo: eis que teus servos estão em Gade. Pode passar. Então Simei se dispôs, apartou os seus jumentos e foi a Gade ter com Ax em busca dos seus escravos, e trouxe de Gade os seus escravos, mas trouxe também a sua sentença de morte. Sabe por que Simei foi atrás dos seus escravos? Porque os seus amigos, pessoas chegavam para ele: Simei, como é que você vai deixar acontecer isso? Foram embora. Vai, esquenta a cabeça com uma aliança que você fez com o rei, não. Vai rapidinho, que o rei nem vai ficar sabendo. Dá um pulinho lá que ninguém vai ouvir nada, ninguém vai falar nada. Só que quando Simei sai de onde Salomão falou para ele nunca sair, alguém também foi em Salomão e disse: rei, aquele miserável quebrou aliança contigo. Sabe por que Simei perdeu a oportunidade? Porque ele ouviu os amigos da onça. Fuja daquelas pessoas que te instigam a quebrar princípios. Fuja daquelas pessoas que te mandam ir para um caminho errado. Ainda que você tenha certa razão em algumas coisas, mas não saia de onde Deus mandou você ficar. Não saia de onde Deus disse que é para você ficar. Qual foi o problema de Simei? Que ele ouviu: meus escravos foram embora. Simei, seus escravos foram embora, fugiram de você. Ele não pensou 2 vezes. Ele só pensou nos seus lucros, na sua vontade, e foi buscar os seus escravos. Voltou com os seus escravos, mas juntamente com sentença de morte em suas mãos. Por quê? Também chegou no ouvido do rei que ele tinha quebrado a aliança. E quando Salomão vai falar com ele, Salomão diz: você mesmo disse, quando eu te disse que a aliança era boa, por que você quebrou a aliança? Você mesmo disse que a aliança era louvável, por que você quebrou ela? Então, meu irmão e minha irmã, não desperdice a graça de Deus por conselho todo de pessoas que dizem ser seus amigos e amigas, mas querem te tirar daquele lugar onde Deus diz que é para você não sair. Não ande com pessoas tolas que dizem para você: para que perdoar? O que você vai perdoar? Bater em você, faça a mesma coisa. Para que você vai ficar nessa igreja? Sai logo dela. Esses são os amigos de Simei que querem que você saia do lugar que Cristo falou para você ficar. Enquanto ele ficasse dentro dos parâmetros de Salomão, ele teria vida, mas ele saiu obedecendo a ordem de outros, porque ele só pensou nos lucros das suas mãos. Cuidado, meu irmão e minha irmã, porque todas as vezes que nós somos tolos, nós perdemos a oportunidade de viver a graça que Deus nos deu. Simei jamais poderia ter saído de Jerusalém, mas ele saiu, ele quebrou a aliança. A palavra de Deus diz, no Salmo de número 1, versículo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Simei andou no caminho dos ímpios. Era para ele ter morrido lá com o guerreiro de Davi, era para ele ter morrido no dia que Salomão tomou o trono. A graça foi liberada para ele e disse: ó, meu pai não te matou, eu não vou te matar, mas não saia de Jerusalém. Ele só aguentou 3 anos, irmãos. E aí os seus escravos fogem. Alguém chega e diz: seus escravos fugiram, Simei, vai buscar ele. E ele foi buscar. Ele voltou com o que ele queria, mas trouxe a sentença de morte em suas mãos. Desprezou a graça de Deus. Quantas vezes nós estamos brincando com a graça de Deus? Sabe o que é triste? Que quando vem a doença a gente ora: ah, Senhor, se o Senhor me curar, agora eu vou te servir. Vem um problema, Senhor, se o Senhor salvar, eu vou te servir. Aí Deus cura, Deus resolve o seu problema, mas você continua do mesmo jeito, no mundo de vida, brincando com a graça, brincando com a oportunidade. Senhor, se o Senhor me der isso, Senhor, se o Senhor fizer isso, a gente fica com essas trocas com Deus, a gente fica igual um cinema.
Deus diz: não sai da minha presença, anda comigo, caminhe comigo. Mas aí, quando a gente ouve algumas notícias que são agradáveis à nossa carne, a gente quer dar um pulinho fora da presença e acha que vai dar tudo certo. Não conte com a sorte, porque um dia a sorte pode não vir. A sorte veio para si mesmo, com Davi e com Salomão. Mas a terceira falha que ele deu, Salomão disse: agora chegou o dia da tua morte. Um dia Jesus vai voltar, irmão, e um dia todos nós vamos estar diante do Senhor. Não brinque de ser crente, não brinque de servir a Deus, não arregue seu pé na presença de Deus, não seja tolo como Simei. Deus já te deu 1, 2, 3, eu não sei quantas oportunidades deu. Eu posso falar, irmão, eu fiquei em coma, o carro me pegou, eu fiquei em coma, era para mim estar morto, Deus me salvou. Eu comecei a afogar, eu lembro disso como menino, Deus me salvou 2 vezes de afogamento, o carro me atropelou, eu fiquei em coma muitos dias. A única coisa que eu lembro é acordar cheio de aparelho. Eu nem sei como que o carro me pegou. Agora, por que é que eu vou brincar com a graça de Deus? Muitas coisas estão querendo te tirar do limite que Deus colocou para você. Sabe o que é interessante? Que Deus colocou um limite também para Adão e Eva. E o limite era só um: não coma desse fruto. Você pode comer de todos os outros. Para que você vai comer conhecimento do bem, do mal? Eu vou comer isso aqui, é tranquilo. Eles romperam o limite, morreu. Deus colocou um limite para nós. Sabe qual que é o limite? Está na presença dele. E o melhor limite é esse: estar na presença dele. Mas às vezes a gente é igual Simei. A gente quer se aventurar, a gente quer sair atrás dos nossos negócios, dos nossos prazeres. Afinal de contas, se me perguntou: o escravo é meu, o negócio é meu, pertence a mim, lá eu vou. Mas quando ele voltou com sentença de morte. Por que você está andando? Olha que Deus está falando com ouvidas aqui. Por que você está andando onde Deus falou que você não andar? Deixa eu te dizer uma palavra para você. Escute o que eu estou dizendo. A morte está te rondando. A desgraça está aí te rondando. A morte está te rondando. Porque essa que é a grande verdade. Longe de Deus é morte. Não existe vida longe de Deus. Por que você está andando nesses caminhos, irmão? Se Deus já te deu 1, 2, 3, 4 oportunidades, o que você está fazendo como Simei? Correndo atrás das suas vontades. Pastor, mas porque isso alegra a minha carne, mas pode matar a sua alma. Quem está entendendo, diga amém. Não ouça os amigos que você não deve ouvir. Segundo lugar, Simei desperdiçou a sua oportunidade de viver na bênção, porque ele era um homem inconstante. Ele não honrava compromisso de aliança. Sabe quem era Simei? Um homem inconstante que não sabia o que era aliança, e não sabia honrar profeta, sacerdote, não sabia honrar quem estava sobre ele. Versículo 39, olhe para nós, por favor, versículo 40. Olha o que diz aí. Então Simei se dispôs, embarcou o seu jumento e foi a Gade ter com Aquis em busca dos seus escravos, e trouxe de Gade os seus escravos. Pode passar, por favor. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gade, e já havia outro. Assim como disseram para Simei que os escravos tinham ido embora, ele foi, também alguém foi falar com Salomão: ó, quebrou aliança contigo. Fez uma aliança e quebrou. Sabe quem era Simei? Alguém que não sabia o princípio de aliança, que não entendia princípios de Deus. Atacou Davi, que era o ungido de Deus, apedrejou Davi, que era o ungido de Deus. Agora o Salomão, que também era o ungido de Deus, que o próprio Deus colocou lá, fez uma aliança com esse cara para ele não morrer, e ele quebrou a aliança. Aí alguém chegou e disse: Salomão, quebrou a aliança contigo. Era alguém que não sabia viver com aliança. Deixa eu dizer para você: não ande com pessoas que não sabem o valor de uma aliança. Não caminhe com quem não sabe o valor de aliança com Deus. Bom, se alguém não consegue ter aliança com Deus, não tem aliança com ninguém. Simei, ele desperdiçou a graça, porque ele quebrou a aliança, e a aliança quebrada gera maldição. Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que levada pelo vento é lançada de uma parte para a outra. Não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Sabe quem era Simei? Alguém que duvidava de aliança. Quem duvida de aliança, quem não acredita que Deus é o Deus de aliança,
Quem é alguém que não acredita na verdadeira fé é como uma onda do mar. Ora está lá em cima, eu vou servir a Deus, eu quero Deus. Ora está lá embaixo, servindo a tudo que esse mundo oferece. Simei foi um homem que não sabia o valor de uma aliança. Por isso, quebrar a aliança com Salomão foi a coisa mais fácil. Só precisou de uma oportunidade. Diz aí fora que a oportunidade faz o ladrão, né? Já ouviu essa palavra? A oportunidade não faz o ladrão já é ladrão, o corrupto já é corrupto. Na verdade, o que ele precisa é de um momento para mostrar quem ele é. Não faz ele já é. Aquele momento só vai revelar quem ele é. O momento só revelou quem Simei era: um homem que não vivia aliança, um homem que não cumpria aliança e desprezou a graça mais uma vez. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Em terceiro lugar, Simei não aproveitou a sua oportunidade de viver na bênção. Sabe por quê? Porque o seu coração foi dominado pela ingratidão. Ele era um homem ingrato. Capítulo 40, versículo 41. Olha o que diz: foi Salomão a amizade que Simei de Jerusalém foi a Gade, e já havia voltado. 42. Então mandou o rei chamar Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor e não te protestei, dizendo: no dia em que saíres para uma outra parte. Olha só, no dia em que saíres, qual que era o trato? Ficar em Jerusalém. Era o trato: fica aqui, você vai ter tudo aqui. No dia em que sair para uma outra parte, fica sabendo que serás morto. E tu me disseste, olha o que ele falou, e tu me disseste no 3, 1, 2, 3. Falar é fácil, cumprir a aliança que é diferente. Falar que ama Jesus, que entregou a vida para Jesus, falar que é Jesus é fácil. Ele também falou: meu rei, boa é esta palavra. Mas sabe quando alguém pisa no seu pé, e aí você não tem que sair do território do perdão, você tem que estar no território do perdão. Mas aí alguém disse: não, pai, se for devolve do mesmo jeito, você vai para o território da mágoa. Ótimo. A bênção sua é ficar no território do perdão. Mas você quer fazer igual o Simei? Não, vou dar um pulinho lá no ódio um pouquinho. Depois eu volto para o perdão, depois eu volto aqui. Depois eu vou dar uma voltinha. Só que pode ser que pode te custar muito caro. O território de Deus é amor, é perdão, é graça, é vida. Deus está dizendo: fica aqui, não sai daqui, porque você foi perdoado. O que a Bíblia diz? Quem muito é perdoado, muito é cobrado. Simei, irmão, ele poderia ter perdoado os seus escravos, ter dito: deixa os camaradas para lá, deixa ele viver a vida dele, eu também fui perdoado. Mas não, ele não entendia o valor de uma aliança. Esse camarada não sabia o que era gratidão. Ele não foi grato com Salomão. Sabe o que ele fez? Ele foi ingrato, e a ingratidão dele gerou a morte dele. A pior coisa que existe na vida humana é andar com pessoas ingratas. Viver com pessoas ingratas é a pior coisa que tem. Por quê? Mais cedo ou mais tarde o ingrato mostra o seu caráter. Simei era um ingrato. Foi ingrato com Davi, foi ingrato com Salomão. Ele era alguém ingrato, ele não aproveitou a oportunidade. E quantas vezes nós somos ingratos, irmão? A vida é uma bênção. Se aconteceu qualquer probleminha, você já começa a reclamar com Deus, reclamar com todo mundo, você já não quer mais nada. Seu casamento é uma vez, deu um probleminha, já está reclamando. Somos ingratos demais, irmão. E a gente sai do território da gratidão e vai para o território da ingratidão. Sai do território do amor e vai para o território do ódio. A gente fica pulando para cá e acha que vai voltar e tudo tranquilo, tudo muito bem, como Simei. Só que os mesmos talvez que disseram vai, também os mesmos disseram Salomão ele foi. Você precisa tomar cuidado, irmão, com quem você ouve. Seja grato a Deus. Deus te deu tantas oportunidades. Você acha que o seu coração está batendo por quê? Você acha que você está aqui de pé por quê? Porque Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um plano para você. A minha Bíblia diz em Lamentações 3:21: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que Simei tinha que ter feito? Foi embora os dois escravos? Vou ficar quietinho, porque Davi tinha que ter me matado, Salomão tinha que ter me matado. Nenhum dos dois me matou. Que vai embora os meus escravos, que eles tenham vida, que viva tranquilo. Mas não, ele não trouxe para a memória dele que podia dar esperança.
ele só pensou no lucro, ele só pensou em escravizar, ele só pensou em ser senhor sobre os outros, e voltou com sentença de morte. Sabe qual é o grande problema? Quando a gente não é grato, a gente não lembra o que Deus já fez, a gente só lembra do problema que está na frente. Simei não lembrou da bênção que foi de Davi não ter deixado um soldado matar ele, da bênção que foi de Salomão não ter matado ele, ele só lembrou de uma coisa: que meu escravo foi embora. Como que você está, irmão? Você está como Simei? Esquecendo das bênçãos de Deus, andando por lugares que você não deveria andar, andando por lugares onde você não deveria estar, quebrando aliança com Deus. Como está o seu coração? Como está a sua vida? A quarta e última lição que nós aprendemos com Simei é que Simei pagou muito caro por ter desprezado a oportunidade que Deus havia dado para ele. Deixa eu dizer algo para você: se você e eu morremos como Simei, longe do território que Deus estabeleceu para nós. Sabe qual é o território que Deus estabeleceu para nós? Repita comigo: o território que Deus estabeleceu para todos nós chama-se Jesus de Nazaré. É o lugar onde a gente deve estar, é a pessoa com quem a gente deve estar, é a pessoa com quem a gente deve andar. Mas de vez em quando a gente é igual Simei: Jesus, espera um pouquinho aí, que eu vou resolver algumas coisas minhas, tem que ficar lá do outro lado. E pode ser que não tenha tempo de você voltar. Simei voltou, e sabe qual foi o preço? Vamos lá, coloque o versículo de número 46 para nós. Todo mundo junto? 1, 2, 3. E o rei precisava se meter no rio. Ele poderia ter ficado velho, ele poderia ter contado para os seus netos: olha, Davi poupou a minha vida, Salomão também poupou a minha vida. Certo que ele era um problema no reino, ele era uma dificuldade no reino, mas Salomão tinha prometido para ele: olha, seja como for, se você ficar aqui, não sair de Jerusalém, você tem vida. Irmão, quer saber uma coisa? Eu vou dizer para você: você acha que o problema é o outro? O problema somos cada um de nós, irmão. A gente pode falar que o outro é o problema. Irmão, se tirar Jesus de nós, não sobra nada. O que a gente tem de bom é Jesus morando aqui dentro. Nós mesmos, nós queremos a nossa justiça. É ou não é, gente? Sabe qual é o problema de Simei? É que ele saiu do lugar da graça. Ele saiu do lugar da proteção. O camarada tinha Salomão, o rei, tudo protegia, tudo guardava ele, era só ele ficar ali, mesmo ele sendo um cara problemático, era só ele ficar ali. Que vá o seu escravo embora. Para que ele foi atrás? Quando ele voltou, Salomão disse: eu te disse, eu te avisei, nós tínhamos uma aliança. Aí Salomão lembrou: sabe o que você fez com meu pai? Sabe o que você fez com a minha geração? Agora vou resolver o caso. Deixa eu dizer algo para você: naquele grande dia, as pessoas não vão para o inferno simplesmente por causa do seu pecado, mas elas vão para o inferno pelo perdão que elas rejeitaram, pelo amor que elas negaram. As pessoas serão condenadas ao inferno não é só pelo pecado, porque o pecado Jesus já resolveu, mas é pela rejeição do amor. É por ter rejeitado o único amor que pode libertar da condenação eterna. Esse foi Simei. O camarada, ele foi condenado não só porque saiu e foi buscar os escravos, mas muito mais do que isso, porque ele rejeitou a graça que veio sobre ele através de Davi e através de Salomão. A minha pergunta para você nessa noite é: olhando a história de Simei, será que nós queremos cometer os mesmos erros? Será que nós queremos andar nos mesmos lugares? Será que nós queremos fazer como esse camarada? Começar bem e terminar mal? Ou queremos começar bem e terminar bem? Esse texto não está aqui à toa. Ele não foi colocado aqui à toa. A Bíblia diz, em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vive depois disso o juízo. Depois que Simei voltou, agora o juízo foi colocado sobre ele. Toda essa história que eu te falei, você pode acompanhar em 2 Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 5 ao versículo 10. Davi fez um resumo inteiro antes de morrer e disse: ó, Salomão, você é tu homem, resolva esse problema. E Salomão
Ainda ouvir o Pai, você tem sabedoria para isso. E ele resolveu da melhor forma possível. Ele não derramou o sangue de si mesmo. Ele deu para si mesmo a oportunidade de mudar. Mas o cara não quis mudar. Deus enviou o Filho dele. Derramou o sangue dele por mim e por você. E a única coisa que eu e você precisamos ficar é em Cristo. Não sair de Cristo. Não tirar o pé de Cristo. Mas às vezes a gente quer ser assim mesmo. A gente quer dar uma voltinha no lugar que a gente deve dar. E pode custar caro para você. E hoje Deus está falando para você: apruma a tua vida. Coloque a tua vida em ordem. E não saia do lugar da graça. E aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. Vale a pena servir ao Senhor. O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te dado? Eu quero convidar você para de pé. O que você tem feito? Eu não sei se você já conhecia esse relato bíblico, se você já tinha pensado nele, mas repita comigo: eu não vou desperdiçar. Eu não vou desperdiçar a oportunidades a oportunidade de Deus em minha vida. de Deus em minha vida.